Eu fui até apurar sobre isso hoje para falar, mas o que seria o verdadeiro Lucas? É o Lucas com ritmo de jogo? O Lucas tá com dor, tá com limitação? O que tá acontecendo com o Lucas que ele não é ainda esse verdadeiro Lucas? E aí o que me falaram foi, cara, ele não tem limitação nenhuma, tá fazendo tudo bem, tá treinando normalmente, total, sem nenhuma restrição, mas falta ritmo de jogo mesmo. Eu acho, eu vou um pouco além. Eu acho que essa idealização do Lucas, a ideia de que ele possa ser o jogador que ele foi outro dia, não o do começo da carreira, não do Tottenham, o Lucas mesmo da reta final da Copa do Brasil, para mim, é uma utopia, né? O futebol, a cada ano o jogador vai envelhecendo, ele vai... quando você fica muito tempo sem jogar, como é o caso dele, você demora mais a recuperar o ritmo, a explosão. Eu acho que já passou da hora, na minha opinião, e pelo que eu consigo perceber, o Lucas também já se atentou a isso. Ele tem que mudar a forma de jogar, meu velho. Senão, não tem jeito. Sabe o que o Lucas, para mim, luz aqui. eu vi. Sabe o que o Lucas, mas dá para ver, você tá bonitão no contra-luz. Sabe o que o Lucas, para mim, moderno, entre aspas, o Lucas maduro, é o Lucas que cabeceia no quinto andar e faz gol de cabeça. Lucas tem a mesma idade do Neymar, tem a mesma característica do Neymar. Vocês perceberam que o Neymar não consegue mais fazer o que ele fazia? Isso é natural. Ele não consegue mais percorrer a distância que ele percorria, não consegue mais mudar de direção como ele mudava, não consegue mais ter a explosão que ele tinha. Isso é natural na carreira. Eu acho que todo jogador de futebol deveria, nesse tempo mais moderno, deveria se espelhar no Cristiano Ronaldo. Não só pela dedicação à profissão, mas pela mudança da forma de jogar de acordo com a idade. O Cristiano Ronaldo era Neymar, era Lucas. Depois de constatar que não seria mais possível enfileirar jogadores, ele se tornou o maior definidor do futebol mundial. O que eu estou querendo dizer? Eu acho que o Lucas cada vez menos é meia, cada vez mais é atacante. Cada vez mais tem que jogar mais próximo do gol. Cada vez menos vai pegar a bola no meio de campo e levar até o gol. Toda vez que ele jogar no meio de campo, o time vai se dividir em dois pedaços. Como foi na Ilha do Retiro, como foi no Morumbi. E na Ilha do Retiro ainda tinham só dois zagueiros, então aquilo fica mais evidente. Voltamos ao 4-2-4 da época do Zuba, que era tão criticado. O Zuba foi a mesma coisa. Empatou o jogo nesse... E nesse jogo, nem tanto assim, porque tinha três zagueiros, então foi mais para um 3-4-3, mas o time se dividiu em dois, de novo. Foi o que o Renan falou. Mal ou bem, o Rodriguinho não dividia o time em dois. O Rodriguinho se aproximava do Marcos Antônio e do Bobadilha. O Rodriguinho tem um jogo coletivo que o Lucas não tem. O Matheus tinha, o Oscar tem, o Alisson tem de outra forma. Então, para mim, o Lucas vai, mesmo ganhando ritmo, disputar a vaga numa Libertadores, sobretudo no ataque. No meio, negativo. Eu não acho que seja mais uma possibilidade. Já não achava quando ele chegou. Acho que o melhor momento dele, fora o jogo com o Corinthians, todo mundo fica com aquele jogo do Corinthians. Jogo do Corinthians, que ele matou pra caramba. Matou a pau. O melhor momento de sequência dele foi, curiosamente, do lado do campo, que a gente não acreditava, sem precisar voltar para marcar o lateral. Foi aquela reta final do ano passado, quando o Zubeldia coloca ele pelo lado direito, sem obrigação de marcar, o Luciano mais atrás do atacante e tudo mais. O Lucas de 10 não vai rolar. Não vai rolar. Para mim é uma... E assim, eu acho do caramba quando eu vejo o trabalho que ele está fazendo na bola parada, no cabeceio, nos fundamentos que um definidor tem que ter, cada vez mais aguçados. Né? Isso é impressionante. Isso que ele tem que fazer. É isso que ele tem que fazer, é isso que ele tem que trabalhar. Ele tem que treinar a falta. Como o Cristiano Ronaldo, ele tem que treinar pênalti, ele tem que ser o batedor implacável de pênalti, ele tem que ser um dos principais cabeceadores do time, porque enfileirar jogador é no imaginário, não tem mais isso, ainda mais no futebol atual.
o importante nessa história, o Éder, Arnaldo, concordando com você, é que a torcida do São Paulo tenha o mesmo discernimento que você está tendo nessa sua fala. Né? Não ter a perspectiva que o Lucas vai fazer o que ele fazia antes, quando ele saiu do São Paulo. Né? Em algum momento até ele fez nessa volta, de enfileirar, igual você está falando. Eu acho que ele tem que entender esse momento de adaptação na vida dele, na carreira dele, e principalmente o torcedor, né? Para não cobrar do cara uma coisa que ele não, quem sabe, não possa mais dar. E você vê, você olha o Lucas tá forte pra caramba, mano. Ele tá muito bem, ele tá forte, né? Quando a gente fala de questão física, não é que ele tá fora de forma, não, a idade chega, cara, as dores potencializam. As dores que eu tinha com 20 anos mudaram quando eu tinha 30, e você perde um pouco de arranque, você perde um pouco de agilidade na rotação do corpo para mudança de direção, que é muito a característica do que é o jogo do Lucas, do que é a potência do jogo do Lucas. Então, eu concordo com você, grandes jogadores do futebol mundial conseguiram fazer isso durante sua carreira, né? Pô, a gente cita sempre o Miller, né? O Miller era um jogador... Então... Bem, né, cara? Ele era um jogador de potência, né, Arnaldo? E ele foi mudando a característica dele, mudando de posição conforme foi passando, foi chegando a idade, e nem por isso ele deixou de ser importante nos times, deixou de ser decisivo. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, se ele conseguir se adaptar e potencializar, usar, né, capitalizar essa força dele para impulsão em bola aérea, porque apesar de ele não ter tanta estatura, ele dificilmente perde uma bola de cabeça, cara. É impressionante. É impressionante a força que ele tem. Então, eu concordo com você, e é uma questão para ele pensar, é uma questão para o Crespo pensar, que é o atual comandante dele, sugerir, trocar umas ideias ali. Porra, Lucas, o que você acha, tal, para a gente ter uma variação. Enfim, não é simplesmente uma ideia dele, de chegar e falar... Pô, não jogo mais ali, eu só jogo acolá. Não é assim, não é tão simples assim. Sim. Apesar de ser o Lucas, mesmo sendo o Lucas, né? Acho que uma conversa boa ali, uns testes. São Paulo agora, semana que vem, por exemplo, tem uma semana cheia de treino. Pô, testar ali variações e tal, acho legal isso daí. Eu acho que eu entendi o ponto dos amigos, mas eu não sei se eu concordo. Eu acho que ainda é cedo pra gente falar isso, porque o Lucas, de fato, ele ainda não é o verdadeiro Lucas, porque ele não tem o ritmo de jogo, né? Em relação ao time que ele jogou com o Dorival como 10, que a gente viu jogar bem, ele tinha um ritmo de jogo um pouco maior, mas era um sistema diferente, né? Porque ele jogava só com um centroavante, não com dois atacantes. Então ele tinha uma responsabilidade maior de chegar na área, digamos, do 10 para o ataque. Hoje, talvez como um 10 ali, ele vai ter uma responsabilidade maior na armação, de voltar um pouco para fazer essa tabela. A gente vê o Marcos Antônio Bobadilla se movimentando um absurdo durante o jogo todo para fazer as triangulações de saída de jogo que o São Paulo faz. Não é o que o Rodriguinho faz exatamente, mas o Rodriguinho volta mais na posição de 10 do que o Lucas voltava na época do 4-2-3-1 do Dorival, né? Enfim. Mas eu acho que ainda é cedo para a gente falar isso, porque a gente tem que ver o Crespo pensa para ele quando ele é 100%, quando a gente for o Lucas de verdade, para ver qual vai ser o Lucas verdadeiro do Crespo. Como é que o Crespo vai montar esse time, porque é assim, o Lucas é um jogador que talvez seja o melhor jogador de São Paulo, ali, a gente tem que discutir entre ele e o Oscar, e a posição de 10 é a posição mais carente do São Paulo também. Então você tem ali o Oscar, que não tá perto de voltar, você tem o Rodriguinho, que tá despontando, e você não tem mais ninguém. Então talvez você precise fazer o Lucas conseguir jogar bem ali. Eu só acho que ele nunca foi, nem nos áureos tempos, um jogador de construção. Nunca foi. Sim, é um jogador de definição. Assim como o Luciano. Só que o Luciano é mais lento. O Luciano não pode ser 10. Para mim, o meu jeito de ver futebol, o Lucas é um jogador de definição e não de construção. Ele dificilmente faz uma tabela. Ele faz a tabela quando tá... Ele não faz a triangulação com Marcos Antônio e Bobadilla, que o Rodriguinho faz. Não é um jogo também. Apoiado, né, Arnaldo? Não é um jogo apoiado. É um jogo de arrasta, né? De arrastar o tempo todo, né? Todo o tempo. A característica dele. Né? Então, o tempo todo. Então, assim, eu acho que é o que você falou, Éder. Até o time é novo, né? A forma de jogar do Crespo tem aí. Já dá para perceber que os adversários, e o Nacional, esse é outro ponto.
se preocupou fundamentalmente nos 2 jogos com o Marcos Antônio e Bobadilha. Ele não se preocupou com o Lucas ou com o André Silva ou mesmo com o Luciano. A construção do São Paulo é com esses 2 caras, com a mobilidade que eles têm. E aquela bola que o São Paulo estava conseguindo todo o momento, a triangulação e a bola cruzada para trás, rasteira para alguém chegar ao volante, o Nacional marcou bem nos 2 confrontos. Já é um time sendo mais estudado, o São Paulo. Então. Mas é aquilo, o Lucas pode voltar melhor daqui para frente, o Arboleda pode voltar a fazer uma sobra e talvez melhorar a cobertura do lado esquerdo, o Wendel pode ser uma opção ao Enzo, mais técnica e mais aguda, sim. O Mailton, se chegar, pode ser uma opção ao Cedric mais aguda, tem margem de melhora o time estava muito no limite, era uma escalação quase, e acho que o Crespo acabou acertando, tanto o Rodriguinho quanto o André foram bem, como disse o Renan, e ele no banco tinha o Ferreirinha, o Lucas, são características diferentes, e não tinha zagueiro, não tinha lateral, tinha os volantes, eram circunstância como o Henrique, que na verdade virou opção depois daquele segundo tempo surgiu, contra o Sport, né? Ele já vinha bem, né? Ele já tinha feito um bom jogo com o Zubeldia no Morumbi de Libertadores, né? Então, e acho que ele retomou a confiança ali no Recife, mas eu acho que a margem de melhora é bastante considerável. E acho que, como vocês falaram, o Crespo talvez agora tenha semanas, tempo para testar opções, fazendo sempre a ressalva. 2 dos principais jogadores do São Paulo são convocados diretos na data FIFA, né? O Ferrarese e o Bobadilha. E, aliás, eu acho que a marca do time do Crespo que é uma coisa meio óbvia, né? A gente está falando, os melhores jogadores dessa era Crespo, do recorte, são os jogadores no auge da carreira, da idade auge da carreira. É o Ferrarese, é o Bobadilha, é o Alain, é o Marcos Antônio. Não tem muito erro. É assim o futebol atual. 28 a 26, 24... É a energia que o jogo de futebol hoje exige, né? Então, esses jogadores acabaram se consolidando como peças fundamentais do time. E um detalhe importante, uma mudança importante do time do Zubeldia para do Crespo é a forma de marcar. A do Crespo é a questão de você acompanhar até o final da jogada. O jogador que está no seu setor. O Arnaldo está ali no meu setor, eu vou pegar ele e vou até o fim, até acabar a jogada, até a bola sair para a lateral, aí depois eu volto para o meu setor. Isso é uma coisa que o Lucas não vai ter a capacidade de fazer. Capacidade, eu quero dizer, capacidade é um exagero, mas ele não é uma característica dele. No time do Zubeldia era a marcação por setor. E quando ele jogava pelo meio, principalmente, ele ficava ali junto do centroavante, no qual se tem não tem, mas tem menos responsabilidades, vamos dizer assim. É mais fechadinho de passe e tal. Você sendo um dos 3 do meio de campo do time do Crespo, você tem muita responsabilidade. Você tem que correr pra caramba. A verdade é essa, né? E pela bela explanação do Arnaldo, esse tipo de capacidade que eu não sei se o Lucas vai ter de fazer. Agora, se ele tá ali nos 2 atacantes, dessa formação, nos 2 atacantes, ele tem um pouco menos de responsabilidade. É mais na hora de pressionar para frente, não ter que correr atrás de ninguém. Correr para trás, acompanhando algum adversário. Então, acho que facilitaria o trabalho dele, né?